Bom dia, quarta-feira, 30 de junho de 2021. Está no ar o Congresso em Pauta. Aqui você fica informado sobre as principais discussões em debate na Câmara e no Senado. É Brasília mais pertinho de você, na tela da TV Alese. Hoje vamos falar sobre alterações na língua portuguesa. É possível que você já tenha se deparado com a vogal E no final de algumas palavras. Às vezes, essa flexão se dá pelo uso do X ou do arroba, em vez de escrever a palavra todos, por exemplo. Alguns têm trocado por todes e todas, ou todes, escrito como você está vendo aí na nossa legenda. O debate vem ganhando popularidade porque ativistas LGBTQIA+, passaram a questionar a avaliação binária de gênero no português, ou seja, quem não se identifica com o pronome feminino ou masculino encara como uma violência uma designação do tipo. Projetos de lei para o uso de uma linguagem inclusiva já está no Congresso há mais de 20 anos. Inicialmente, para o gênero feminino ser considerado de forma oficial, tanto quanto masculino. Mas, recentemente, discussões que começaram nas redes sociais transformou-se em debate político. Isso porque, em novembro, um tradicional colégio carioca, o Liceu Franco Brasileiro, adotou a neutralidade em sua comunicação. Dias depois, um deputado federal apresentou o projeto de lei para proibir o uso da linguagem em instituições de ensino e bancas examinadoras no Brasil. Atualmente, existem 6 projetos em tramitação na Câmara dos Deputados que orbitam aí dentro desse mesmo tema. Aqui em Sergipe, o Conselho Geral do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe, em 24 de maio, divulgou um comunicado sobre a proposta de educação que o colégio busca construir, considerando a linguagem neutra como forma de inclusão. E para a gente entender melhor esse assunto, vamos conversar a partir de agora com a professora do Departamento de Letras Vernáculas, do Programa de Pós-Graduação em Letras e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Sergipe, Raquel Freitag. Ela é também doutora em Linguística e desenvolve pesquisas sobre linguagem e gênero. Bom dia, professora, Existem vários conceitos aí. Eu queria agradecer a sua participação aqui no programa Congresso em Pauta para a gente esclarecer aí para a população brasileira e sergipana, as diferenças, Existem vários conceitos, Eu queria começar com essa pergunta: linguagem inclusiva, linguagem neutra, linguagem não binária, linguagem neutra de gênero. A senhora poderia fazer uma distinção aí de cada uma ou elas tratam aí do mesmo conceito, Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Clécia. Eu agradeço muito essa oportunidade. Eu agradeço também por essa introdução tão sensível à causa, tão panorâmica do que está acontecendo, já sem assumir julgamentos, porque hoje a gente tem visto muitos julgamentos a priori, sem mesmo entender o que está acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter clareza é que a língua vai mudando com o passar do tempo e com as demandas, as necessidades de quem a usa. Então, variação é constitutiva das línguas. Nós não podemos pensar em línguas sem pensar nesse processo de mudança. Isso faz parte da história da língua. E mais recentemente, nós temos visto, como vocês iniciaram na reportagem, a emergência de novas marcas na língua para tentar representar uma realidade que não se sentia, não se sente representada com o atual sistema que a gente tem. E é aquelas pessoas que não se identificam com uma identificação de gênero binária. Então, na nossa sociedade, a identificação por um gênero, ela começa antes mesmo de a gente nascer. Enquanto a criança está sendo gestada na barriga da mãe, a grande dúvida é saber qual é o sexo da criança. Tem até os chás de revelação, porque isso é um marco socialmente construído, culturalmente compartilhado na nossa sociedade.
E antes mesmo de a gente ter consciência, todo um projeto de gênero já é desenhado. Mas nem todo mundo se identifica com essa binaridade. E o movimento, né, por uma marca de não binariedade, tem ganhado fôlego ultimamente. Há várias maneiras de expressar, né? Está no momento de emergência mais sistemática dessa forma. Então, há quem chame isso de linguagem neutra, há quem chame de linguagem inclusiva, há quem chame de gênero neutro. Então, são propostas e cada proposta defende um grupo. Então, eu não entendo linguagem como neutra. Nunca uma linguagem vai ser neutra. Ela sempre indexa socialmente quem nós somos. Então, à medida que eu falo, vocês já conseguem, né? Nossa audiência consegue fazer, sem me conhecer, algumas construções a respeito de mim. Eu tenho certa faixa etária, que eu tenho certa origem geográfica que não é da comunidade sergipana, tenho traços linguísticos que não são daqui, que eu tenho um gênero presumido, que eu tenho uma escolaridade presumida, e isso tudo eu não estou dizendo, eu estou marcando por meio das minhas escolhas linguísticas. Então, nunca vai haver uma linguagem neutra. Há, por outro lado, todo um movimento para que a marca, né, de não identificação com o binário seja incluída e sistematizada na língua. Então, esse é um primeiro ponto. Qual vai ser o rótulo? As abordagens, né, teóricas, as abordagens de movimentos ainda estão discutindo. O que nós temos é um fato, a necessidade que os falantes da língua têm de expressar o não binarismo pela linguagem. Professora, eu queria só que a senhora deixasse claro para os nossos telespectadores, né, que não conhecem, que não estão por dentro do assunto, né, o que é linguagem binária, né, o que é linguagem não binária, né, quais são os artigos que compõem elas, para a gente decifrar bem aí para os telespectadores. Muito importante esclarecimento. A gente esquece que está falando com um público amplo. Linguagem binária, né? O português tem uma marcação de gênero, né, que a gente aprende na escola também, né, para o masculino, e uma marcação de gênero para o feminino. Então, né, via de regra, o artigo, né, O define palavras, né, e entidades que são de gênero masculino. E o artigo A, via de regra, né, está associado a gênero feminino. Essa marcação de gênero, ela se aplica a nomes, e a marcação de gênero a nomes, ela tem uma função muito mais de organização da língua, né, não necessariamente identidade de gênero, e também a pessoas. Então, há uma criança, né, de sexo, gênero masculino, se adota o artigo o menino. Para uma criança de sexo, gênero feminino, se adota o artigo a feminino, a menina. E só que há um contingente de pessoas que não se identificam nem com o nem com o a, né? E esse contingente de pessoas reivindica uma forma de não entrar nesse contexto binário. É nesse sentido que as formas não binárias surgem. O X, o arroba, o como formas de não marcação de gênero binário. Então, são pessoas que não se identificam com o masculino ou com o feminino. A importância dessa denominação, né? Não sei nem se eu estou correta na hora de falar de linguagem neutra, né? Ou neutralidade, ou linguagem de gênero, para a sociedade, né? O que é que significa na prática, né? Caso venha a acontecer. Está acontecendo
acontecendo, né? Só que o nome, isso já vem acontecendo há muito tempo. A questão professora, eu falo de forma normatizada, né? Caso alguns dos projetos sejam aprovados. Bom, primeiro que nenhum projeto consegue essa proeza. Não é um projeto de lei que normatiza a língua. Há 20 anos atrás, o Legislativo estava discutindo a lei dos estrangeirismos, que iriam proibir que se usasse estrangeirismos no Brasil. O resultado, a gente já sabe, não vingou, porque não existe viabilidade do Legislativo dizer como as pessoas devem falar. O Legislativo não consegue, né, colocar ordem na língua. O processo é o contrário. À medida que as pessoas vão usando, vai se convencionalizando uma regra, e essa regra convencionalizada, ela vai começar, né, a passar a integrar instrumentos normativos, como gramáticas, comandos gramaticais, né, dicionários. E esse é um processo lento. A gente está no começo de um processo de normatização. Aí, quando instituições escolares, né, vou chamar o Vitor, assumem uma forma, né, como essa, isso significa que a gente já começa a dar um valor de legitimidade a essa norma. Né? O reconhecimento, antes do Colégio de Aplicação da UFES, foi o Colégio Dom Pedro II, que já publicou uma norma, né, dizendo que aceita a linguagem inclusiva de gênero nas suas comunicações oficiais. A minha posição não é por defender uma linguagem neutra, porque eu já disse, eu não acredito em linguagem neutra, mas em uma linguagem inclusiva que aceite e que reconheça toda a diversidade de representação de gêneros da língua. Então, apenas como exemplo, né, do que a língua pode, o que o legislativo pode fazer, é que até 2012, por exemplo, quando uma pessoa fosse titulada, né, tivesse um diploma, o seu diploma vinha sempre no masculino. Então, eu tenho, né, um título de graduado em letras, de doutor em linguística. Mas eu sou doutora, eu sou graduada. Então, em 2012, depois de quase 10 anos de tramitação, que uma lei, né, institui a flexão de gênero nos títulos. Né? Pode parecer, sim, algo pequeno, mas isso tem um valor simbólico muito grande. Eu me senti representada, né? Quando o meu diploma pôde, né, constar que eu era doutora. Então, do mesmo modo, tem pessoas que não se sentem representadas quando são obrigadas a se identificar com o O ou com o A. Reconhecer essa forma é uma forma de reconhecer a liberdade e a identidade de cada pessoa. E esse reconhecimento, ele tem acontecido. Né? O maior problema, na minha percepção dessa discussão, e é a minha percepção, né? Nem todos compactuam com ela, é justamente quando se fala no uso de neutralização do gênero. Nem todo mundo quer uma linguagem neutra de gênero ou quer ter seu gênero neutralizado. Eu entendo que todo esse movimento contrário, né, essa reação legislativa por leis que tentem barrar essa forma, se paute no entendimento de que o gênero vai ser neutralizado. Então, nem todos querem ter o seu gênero neutralizado. Há pessoas que valorizam a sua identidade de gênero e elas também precisam ser respeitadas, né? Então, nesse momento, nós estamos numa discussão na sociedade de como lidar com essa discussão, como lidar com esse fenômeno. É fenômeno de linguagem neutra? Na minha opinião, não é a melhor forma. Eu prefiro falar em linguagem inclusiva, em que se inclui uma forma de gênero neutro, né? Não uma linguagem neutra de gênero. Talvez seja o maior cerne, né,
de discórdias. As pessoas entendem que vão ser neutralizadas em termos de seu gênero. E não é a proposta, em definitivo. Os movimentos lutam para que essa forma seja incluída e não que seja neutralizada a forma das outras pessoas que se sentem binárias, por exemplo. Então, a minha visão nesse processo é que a nomenclatura aqui é muito importante. Nós deveríamos, né, assumir uma nomenclatura de linguagem inclusiva e tem uma forma para gênero neutro ou gênero não binário, e não uma linguagem neutra de gênero. Doutora Raquel, recentemente, né, o debate voltou à pauta no Congresso Nacional por meio do projeto de lei número 211 de 2021, da deputada Cristo Nieto, do PSL do Rio de Janeiro, que estabelece medidas protetivas à língua portuguesa, idioma oficial da República Federativa do Brasil e patrimônio cultural brasileiro. A deputada gravou um vídeo, né, para a gente aqui no Congresso em Pauta falando sobre o projeto, e aí agora a gente vai acompanhar e debater aí a posição da deputada. Muito bom dia a todos, em especial a TV da Assembleia Legislativa de Sergipe. Eu estou aqui para falar sobre um projeto de máxima importância, de minha autoria, que é o PL 211 de 2021, que trata de medidas protetivas à língua portuguesa. É bem verdade que nós temos visto diversas vezes o crescimento dessa chamada linguagem neutra. Palavras como alungs, presades, né, todes, enfim, tentativas de subverter a nossa linguagem, de fazer manipulações semânticas e também, eu diria, de assassinar o nosso idioma pátrio. Então, é claro que nós, enquanto parlamentares, temos o dever de proteger a nossa língua, que é um patrimônio cultural imaterial das nações. Transcende a época, né, e não pode sofrer mutações dessa forma, ainda mais com a tentativa de criar ali um assassinato da própria língua. Então, foi por esse objetivo, foi por essa razão que nós protocolamos o projeto de lei 211 de 2021, que busca exatamente fazer o óbvio. É o que eu digo, o projeto ele trata do óbvio. Por quê? Porque ele impede que haja esse tipo de escárnio à nossa língua. Ou seja, ele promove uma medida protetiva, né, para a nossa língua, para que ela não sofra nenhum tipo de mudança, seja por linguagem neutra ou qualquer achincalhe que se promova, né? Ou seja, que se busque fazer. Então, o nosso projeto ele está na Câmara dos Deputados. Recentemente, nós fizemos uma audiência pública no âmbito da Câmara dos Deputados para debater o assunto. Chamamos debatedores de renome, professor Sidney Silveira, professor Sérgio Pachá, que inclusive é o ex-lexicógrafo-chefe da Academia Brasileira de Letras. Tivemos pessoas como o professor Eduardo Vieira, a professora Tânia Mansur, enfim, pessoas que realmente são gabaritadas para tratarem do tema, que estudam a língua e sabem como que é necessário que nós garantamos, ou seja, que a gente possa salvaguardar o nosso idioma pátrio, né? Contra todo tipo de escárnio, de achincalhe e principalmente do assassinato da língua que estão tentando promover por meio dessa famigerada linguagem neutra. E aqui, para finalizar, eu preciso dizer também que não é possível que a nossa língua possa sofrer dessa forma com ideologias que tentam sequestrar a língua de Fernando Pessoa, né? Então, mais um motivo para que nós possamos envidar esforços, mobilizar a população e também conscientizar todos sobre a importância da aprovação do nosso PL 211 de 2021. É isso. Quero agradecer a oportunidade aqui e me colocar à disposição para futuros esclarecimentos sobre o meu projeto e pedir a todos
que apoiem o PL 211 de 2021, que é de máxima importância, sobretudo no tempo que nós estamos vivendo. Um tempo em que as ideologias estão tomando conta, também sequestrando não só a nossa língua, mas a mente de muitos estudantes, né, causando essa perversão e essa subversão da língua, como um detalhe, né? Essa linguagem neutra que é um subproduto intelectual. Deus abençoe a todos e vamos lutar pela aprovação do PL 211 de 2021. Professora Raquel Freitag, eu quero que a senhora faça as observações, porque eu vou chamar outro vídeo derivado dessa comissão que a deputada falou e a gente debate o tema num bloco só, certo? Nossa produção separou um trecho, né, dessa audiência pública que a deputada Cris Tonieto falou, com a exposição da professora de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Tânia Manzur, que falou sobre como esse assunto tem sido tratado em outros países, né? Vamos acompanhar. Eu trago o caso do Canadá e depois falo do caso da França para a gente refletir, então, sobre esses aspectos todos aí, a partir também dessa ideia, dessas premissas que eu propus e que são as formas como eu enxergo, né? No Canadá, então, em 2017, se passou a Bill C-16. Então, essa lei acrescenta as palavras identidade ou expressão de gênero em 3 setores, na área de direitos humanos, no Código Criminal, quando se fala de discurso de ódio, e na seção do Código Criminal que trata da gradação das penas. Então, os juízes poderiam levar em consideração o tal do crime de ódio para imputar penas maiores às pessoas infratoras, né? Então, você tem um problema de criminalizar a expressão, a livre expressão, porque você baseia essa coisa de crime de ódio em como a pessoa se sente em relação àquilo que você fala. Mas a gente tem que saber, então, que o debate no Canadá tem sido muito forte e a liberdade de expressão lá se considera, muitos a consideram ameaçada, porque você não está só proibindo o uso de uma expressão, você está forçando como que deve falar esse ou aquele a partir dos sentimentos que alguma pessoa possa ter em relação a, eu prefiro que você me chame de Z ao invés de he or she, né? Então, isso você precisa adivinhar, e se você mesmo por erro chamar essa pessoa pelo pronome que ela não queira, você pode estar incidindo aí num crime. Isso daí é um processo complicadíssimo, né? Então, a gente imagina que, abrindo a guarda para impor a linguagem neutra no Brasil, a gente também pudesse evoluir para esse tipo de situação de criminalização da liberdade de expressão, no fim das contas, né? Então, a gente teria um problema grave aí. Presume-se também no Canadá que você tem que evitar a ofensa, né? Mas a gente, ao se comunicar, a gente tem que prever a possibilidade da ofensa, porque ninguém tem o direito de não ser ofendido a priori. A gente pode se considerar ofendido posteriormente e depois existem crimes, né, no ordenamento jurídico brasileiro que prevê punição para quem realmente ofender, caluniar ou difamar outra pessoa, né? Então, isso daí você sugerir que se utilize um determinado tipo de pronome é uma coisa, agora você obrigar o uso desse pronome é outra, né? Então, está tendo um debate gravíssimo no Canadá ainda, apesar de que essa lei passou, né? E lá não se fala especificamente de pronomes, mas tem leis locais ou provinciais que falam do uso do pronome, a obrigatoriedade de se usar o pronome preferido da pessoa, então é uma coisa bem complexa. Já no caso da França, no movimento contrário ao que aconteceu no Canadá, isso depois de um enorme debate, o governo, já sob a presidência do Emmanuel Macron, em 2017, proibiu o uso da linguagem neutra ou inclusiva nos documentos oficiais. Então, acabou distribuindo uma circular que veta o uso disso que eles chamam de gramáticas, que não façam a distinção entre os gêneros. Então, isso foi em 2017, né? O argumento fundamental é de que isso seria um perigo mortal para a língua francesa, porque, obviamente, na França o masculino abarca o neutro, como é o caso do Brasil também, né? O neutro e o masculino utilizam palavras, né, iguais e obviamente, em se falando de plural é uma outra coisa, mas no caso da questão de gênero especificamente, né? E, recentemente, em maio, o Ministério de Educação da França proibiu o ensino da linguagem neutra ou inclusiva nas escolas. E aí eu queria relevar aqui os argumentos fundamentais.
eles entendem que há um momento de luta contra discriminações sexistas, violência conjugal, disparidades salariais entre homens e mulheres, mas a linguagem inclusiva pode parecer colaborar para essa luta, mas, na verdade, é danosa à prática e à inteligibilidade da língua francesa. Uma língua procede de uma combinação secular da história com a prática, né? E a proposta da linguagem inclusiva danifica e violenta, eu estou usando os termos deles, tá? Os ritmos da evolução da língua, e isso foi mencionado também por quem me antecedeu aqui, com toda a riqueza de conhecimento que todos têm, né? Então, não se pode danificar e violentar os ritmos da evolução da língua dessa forma ainda arbitrária e não consensual, é outro elemento bastante relevante. Não se pode danificar a língua francesa porque ela é um tesouro precioso que, em sua beleza e fluidez, deve ser preservado de querelas e instrumentalização. Isso também é muito importante observar. A escrita da linguagem neutra dificulta a leitura em voz alta e a pronúncia. A linguagem neutra complica demais a aprendizagem das crianças e para as pessoas deficientes ou com problemas de aprendizagem, então isso também acaba tornando essa língua excludente porque dificulta o acesso ao francês. Então, o que a gente poderia, já para concluir, aprender com isso ou refletir, como poderíamos refletir a partir disso? A língua portuguesa é um patrimônio nosso, do povo brasileiro. Qualquer alteração dessa língua deve estar acoplada a mudanças orgânicas, culturalmente sólidas, desenvolvidas na longue durée, como dizem os franceses, né, ao longo do tempo e na longa duração. Modismos e ideologias não podem ser os motores das mudanças linguísticas, sob pena de, obviamente, descaracterizar completamente a língua, desprender a língua da sua história, desapegar a língua da memória, limitar o horizonte de consciência das pessoas, diminuir com isso a inteligência, permitindo a manipulação e ensejando tiranias, como também foi dito pelo meu antecessor, Eduardo Vieira. O respeito às pessoas é um requisito básico da convivência humana. É uma necessidade da vida relacional e o ser humano é relacional. Mas ele não pode ser imposto por burocracias e normas, né? Então, também a língua brasileira é idioma oficial do Brasil, isso é claro e evidente, né? Inclusive, isso posto na legislação. Então, a imposição de mudanças que a descaracterizem pode ser configurada, em última instância, como uma ofensa à própria norma constitucional. Do mesmo modo, a utilização de linguagem neutra ou uma proposta de dialeto, né, em salas de aula, que é exatamente o que o projeto da deputada Cristonieto pretende evitar, né? Em substituição à norma culta ou alterando a norma culta da língua portuguesa, você não autorizar a utilização desses dialetos é uma forma de proteger realmente a língua portuguesa, mas isso não significa que se esteja proibindo as outras pessoas, ou quem achar por bem, falar dessa maneira. Eu não sou proibida de falar na minha língua familiar com a minha irmã. O caipira não é proibido de falar o caipirês, né? E as pessoas que usam a linguagem neutra vão poder continuar usando, elas só não poderiam impor isso à totalidade da população, né? A gente tem alguns contrapontos aí para a gente discutir, né? Sendo que o Brasil é um país estruturalmente, né, cheio de preconceitos, as minorias não têm aí acesso a uma série de coisas. Como é que fica essa situação? Eu queria que a senhora debatesse. Primeiro, o projeto da deputada, né, de proteção da língua, né? Quem de fato normatiza, como a senhora falou lá no início, a língua brasileira. Se esse projeto for aprovado, qual é a consequência disso? E essa experiência dos outros países, né? A língua brasileira ajuda a uma linguagem inclusiva a ser alterada? Então, Clécia, há 20 anos atrás o Paco era o mesmo, demagógico, populista, oportunista, né? Quando eu tenho um problema no coração, eu não procuro uma manicure, ou não procuro um engenheiro, eu procuro um cardiologista. Quando alguém quiser debater língua, deveria chamar linguistas, né? Não alguém que é professor de relações internacionais, né? Acho que o primeiro ponto a gente precisa considerar, né, a propriedade no conhecimento na área para amparar um projeto desse. Igual a esse projeto, tem mais 5, todos da mesma época,
e todos vão ter o mesmo futuro. Eles vão ficar engavetados. É inviável de se aplicar. As mudanças, como bem colocou a professora... Tânia Mansur. O nome da professora? Tânia. São orgânicas e graduais, e elas estão acontecendo organicamente e gradualmente. Os movimentos estão usando, veja, nenhum projeto está obrigando a usar uma linguagem inclusivista, né? Muito pelo contrário, os projetos estão proibindo de se usar uma linguagem inclusivista. Isso é extremamente preconceituoso. Isso é um achincalhe com a representatividade. Tem há mais de 20 anos um projeto parado que é por inclusão do gênero feminino, né? Esse projeto está lá, aguardando votação, né? Por que antes de propor um projeto, os parlamentares não fazem uma busca pelas anterioridades, né? Esse projeto o 211 de 2021 tem mais 5 igual a ele lá tramitando, e todos na mesma direção. Então, agora, por exemplo, né, agora mesmo, né, recentemente, Santa Catarina publicou um decreto, né, o governo de Santa Catarina, proibindo isso. O próprio Judiciário de Santa Catarina já adotou internamente a adoção de linguagem neutra para representar pessoas que não se identificam com o binário. Então, o movimento está sendo construído organicamente. Não vai ser um projeto de lei, né, que vai obrigar ou que vai proibir que as pessoas usem. Então, as pessoas que estão indo na direção da proibição, elas têm medo de quê? Né? Isso afeta elas? É essa pergunta que a gente tem que se fazer. Por que estão propondo um projeto que proíbe a pessoa de usar uma forma que representa a sua identidade? Isso é mais uma manifestação do profundo preconceito da nossa sociedade, né? O medo da hegemonia. Então, isso precisa ser discutido, e com o tempo, né? Daqui a 20 anos, a gente vai ver que isso não causou nenhuma mudança a ponto de encetar uma proibição. As pessoas começaram simplesmente a ter a sua representatividade garantida. Então, existe esses grupos, então a gente tem que pensar, assim, a serviço de quem? Quem são as pessoas que estão propondo isso, né? Qual é o interesse, né, em proibir o uso da língua? E as iniciativas nos outros países são muito diversificadas, né, e há recortes muito seletivos na exposição da professora Tânia. O Canadá é um país que há muito tempo, né, ele é intitulado gay friendly, né, ele é amigável e respeitável a todos os gêneros. Ele tem uma política de gênero extremamente inclusivista, e não se vê nenhum prejuízo no sistema educacional, não se vê nenhum prejuízo, né, ofensa à língua, muito pelo contrário, né? A gente tem a continuidade do processo. Professora, a gente está com um probleminha na sua conexão. A senhora consegue fazer as suas considerações finais, que a gente está aí no final do programa? Pronto. Dá para me ouvir? Consigo lhe ouvir, só não consigo lhe ver, mas consigo lhe ouvir. Pode fazer as suas considerações finais. Então, minhas considerações finais advogando por uma linguagem inclusiva e que respeite a identidade dos falantes, que respeite se a pessoa é binária ou não binária, que isso seja representado na sua língua, porque a língua me representa e eu tenho o direito de usar a língua conforme minhas demandas. Então, nesse sentido, nós temos uma experiência no Brasil. Há 20 anos atrás, havia projetos de lei proibindo estrangeirismos. Os projetos não foram apensados, não vingaram, e daqui a 20 anos, tomara que a gente tenha o prazer de estar vendo que a língua seguiu o seu fluxo orgânico, como a própria
deputada proponente, né, enuncia o fluxo orgânico que vai dizer, não vai ser um projeto de lei que vai me obrigar ou desobrigar de usar uma forma ou outra. Queria agradecer a sua participação aqui no Congresso em Pauta. Seja sempre muito bem-vinda. Eu agradeço também pela oportunidade e pelo tratamento justo da questão, né? Sem vieses. Eu acho que isso é muito positivo para que a população se situe e também para que os grupos, né, que se sentem representados por essa linguagem, né, também se sintam reconhecidos. Parabéns e muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. O Congresso em Pauta chega ao fim. Amanhã tem mais informação de Brasília, direto para o Sergipanos. Até mais.